Voltando ao nosso assunto aqui original, Jussara Soares, este projeto de lei que foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional para mudar as regras de passagem para a reserva dos militares, só vão poder passar para a reserva remunerada aqueles que tiverem, né, idade mínima de 55 anos de idade. Queria que você detalhasse outros pontos. Um daqueles que muito se falou, e você trouxe aqui muito do que estava sendo discutido para ser colocado nesse projeto de lei, é aquela história da morte ficta, né? Aqueles militares que são expulsos da sua força, seja lá qual for o motivo, e aí isso é considerado uma morte fictícia. A pessoa está viva, mas é considerado morto e acaba dando direito a um pagamento de pensão aos seus beneficiários. Explica para a gente mais detalhes do projeto, Jussara. Olha, Yuri, esse é um projeto que a gente tem acompanhado bastante, inclusive a gente contou aqui no 360 que depois de um esforço muito grande, a defesa ainda tentou evitar o estabelecimento dessa idade mínima, né? A partir de 2032, a defesa, os militares, as Forças Armadas argumentaram que era preciso dar mais tempo para poder acomodar o fluxo de carreira dentro desse prazo para criar a idade mínima de 55 anos, mas não teve jeito. Acabou o martelo sendo batido, isso numa reunião do dia 10 de dezembro, e aí foi para a Casa Civil, aí foi aprovado e hoje chega ao Congresso. E aí o que eu pude apurar também, Yuri, qual vai ser a perspectiva dessa tramitação desse texto? Bem, ele não deve ser votado neste ano, afinal de contas tem outras prioridades, o tempo está curto, e o que me diz é o seguinte, fica para 2025. Porém, o texto, como ele foi extremamente debatido, tanto pela Fazenda, pela Defesa, enfim, teve o aval do presidente Lula, então ele não deve ter ali mudanças. Isso nem os militares querem mais, porque eles chegaram ao máximo do que seria possível para eles, digamos assim, tentaram argumentar ainda, mas foi o texto possível. E também, conversando com parlamentares hoje pela manhã, disseram também que não deve ter muita mudança, não tem nem para poder melhorar esse texto, digamos assim, para os militares, nem para piorar, que deve seguir como é. Então, deve ter uma tramitação tranquila, mas a partir de 2025. Agora, importante a gente trazer, Yuri, alguns detalhes desse texto que foi enviado hoje ao Congresso. Yuri, a gente, claro, o ponto mais importante, o mais sensível, foi justamente esse que cria a idade mínima de 55 anos. Ou seja, para se aposentar a partir de 2032, os militares terão que ter 55 anos de idade, mais 35 de serviço. Porém, até lá, nos próximos 7 anos, todos os militares terão que pagar 9% sobre o tempo que ainda falta para ele. É uma regra de transição, uma compensação até essa regra ser totalmente estipulada. Claro que aí tem outras possibilidades, como você falou, da morte ficta, que é o pagamento de pensão para familiares de militares que estão vivos, mas foram expulsos das Forças Armadas por serem mal militares, terem alguma mancha ali na carreira. Então, isso foi retirado. E isso era uma questão muito controversa, um ponto muito polêmico, que havia uma pressão da sociedade, inclusive, para poder acabar com esse morte ficta. Então, esse projeto de lei termina com isso. Não vai ter mais pagamento de pensão para militares expulsos das Forças Armadas. Importante. Além disso, tem outras mudanças aqui que você mencionou, que é o pagamento de pensão. Antigamente tinha possibilidade, quer dizer, ainda tem, né? Mas isso é muito raro ainda hoje em dia. Mas mudou, agora está na lei. É o seguinte, não pode passar uma pensão de um militar para um parente em segundo grau, por exemplo, para pai, mãe ou irmãos. E aí fica só para a mulher, né, o esposo da militar e dos filhos. Esses poderiam ali em algum momento receber a pensão, mas não tem transferência. Isso é um ponto bastante importante. Outra mudança também, Yuri, é justamente mudou agora a contribuição do Fundo de Saúde, que agora passa a ser 3,5% dos salários dos militares para todos os militares de todas as Forças Armadas. Até porque o que está valendo hoje é que essa contribuição é diferente para o Exército, Marinha e Forças Armadas. Então, esse projeto de lei encaminhado para o governo
pelo governo hoje ao Congresso, ele unifica isso, estabelecendo esse 3,5% do salário de contribuição para o Fundo de Saúde. Yuri.